Com a vossa permissão, podeis tomar os vossos assentos. Excelências, faltam 8 dias para o 24 de agosto, data em que se completa um ano desde as últimas eleições de 2022, onde a vontade do povo angolano, expressa nas urnas, foi defraudada. A situação política, jurídica, social e principalmente econômica deteriora-se irreversivelmente. A violência dos direitos humanos, a manipulação da mídia pública, o abuso dos poderes por parte do titular do Poder Executivo e a indigência devida a que nos querem submeter, levam-nos a agir. O nosso país atravessa um momento histórico, onde a consciência cidadã cresce na medida da maturidade dos sacrifícios já consentidos no passado. O futuro da juventude é hoje. É movidos pelo sentimento de dever que nos reunimos aqui e agora para responder o chamado da expectativa do soberano povo angolano, nosso único mandante neste importante órgão de soberania que é a Assembleia Nacional. Ou lutamos agora e construímos o nosso futuro, ou cruzamos os braços e seremos univentes da nossa própria desgraça. Palavras de Jonas Malheiro Savino. Estimados, sede bem-vindos a este importante ato que poderá e vai marcar a história de uma nova Angola. Estão presentes conosco Sua Excelência Presidente da UNITA e coordenador da Frente Patriótica Unida, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Conosco também Sua Excelência coordenador do projeto político Para Já Servir Angola e coordenador adjunto da Frente Patriótica Unida, Dr. Abel Epalanga Chivo Cuvuco. Sua Excelência Presidente do Bloco Democrático e coordenador adjunto da Frente Patriótica Unida, Dr. Filomeno Vieira Lopes. Conosco também está Sua Excelência Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Dr. Liberty Chiaca. Deputados à Assembleia Nacional aqui presentes. Ex-deputados da Assembleia Nacional aqui presentes. Membros da Comissão Política da UNITA. Membros de direção do projeto político Para Já Servir Angola. Membros da Comissão Política do Bloco Democrático. Membros do Governo Sombra. Organizações da sociedade civil. Individualidades aqui presentes. E a direção da Casa C. Apresentados que estão, todos mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos agora convidar o Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA para um informe sobre os objetivos deste ato, ele que tem a nossa permissão de cá subir e tecer as considerações deste informe.
Faz favor. Excelência, Excelência, Engenheiro Adalberto Costa Júnior, Presidente da UNITA, Excelência, Dr. Apelo Palavras Bubu, Coordenador do Tarajá Servir Angola, Excelência, Dr. Filomeno Vieira Lobos, Presidente do Bloco Democrático, distintas entidades aqui presentes, caros convidados, ilustres jornalistas. Em nome da organização deste evento, queremos agradecer a presença das ilustres entidades. Nosso muito obrigado. Breves considerações. Primeiro, esclarecer que esta organização é do Grupo Parlamentar da UNITA, mas a atividade é dos deputados da nação. Não há deputados da UNITA, não há deputados do MPLA, não há deputados do PRS, da FDLA, do PH. Existem deputados da nação que cumprem mandato do povo. O artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece que a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos. É por esta razão que nós estamos aqui. Excelências, é pela vontade do povo que nós estamos aqui. Estamos aqui para manifestar de forma clara e inequívoca, assinando a proposta de iniciativa do processo de acusação e destituição do Presidente da República. Estamos aqui para dizer que somos deputados livres, somos cidadãos livres, cumprimos, aliás, juramos cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. A Assembleia Nacional, ou os deputados de uma forma geral, exercem três funções principais. A função da representação, tanto o deputado representa todo o povo, não há povo do MPLA, não há povo da UNITA, não há povo do Bloco Democrático, não há povo de partidos políticos. Temos o povo angolano. Representamos aqueles que votaram em nós, representamos aqueles que não votaram em nós e representamos aqueles que não votaram em nenhuma das forças que ocorreram nas últimas eleições. Representamos expectativas, interesses, necessidades. Sobretudo, representamos o desejo genuíno do povo vivermos com dignidade, vivermos com liberdade na nossa própria pátria. A Assembleia Nacional também exerce a função de fiscalização. Fiscalização da ação do governo. Fiscalização de todos os poderes públicos. Aqueles que geram recursos de todos nós. A Assembleia Nacional também exerce a função legislativa. Não basta legislar. É importante que os deputados aprovem leis que sejam justas, que tenham um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas. Quando a vontade do povo, quando os direitos humanos fundamentais, quando a Constituição e a lei é violada, a Constituição é violada,
os direitos humanos fundamentais são violados pelos poderes públicos instituídos, o deputado tem de fazer jus ao mandato do vencedor do povo. Queremos esclarecer que não existe nenhum conflito entre os deputados e o Presidente da República. Existe sim um conflito entre o Presidente e o povo. Com o desejo genuíno de resolvermos este conflito entre o Presidente e o povo, os deputados tomaram a iniciativa de acusar para a posterior destituição do Presidente da República. O Presidente da República falhou o compromisso que assumiu com os angolanos. Vários compromissos. O Presidente da República tem violado a Constituição e a lei. O Presidente tem atentado ao normal e regular funcionamento das instituições, sejam elas do Poder Judicial como do Poder Legislativo. Por isso, estamos aqui para dizer: basta de violações. Basta de atropelo aos direitos humanos fundamentais. Basta de deixarmos que a Angola continue nesta situação. Precisamos virar a página. Muitos colocam uma questão. Os deputados que tornaram pública a iniciativa são no grupo parlamentar da UNID, são 90. Para aprovarmos a iniciativa, a Constituição estabelece que é preciso o voto expresso de 2/3 dos deputados. E muitos dizem que a iniciativa apresentada por deputados que pertencem ao grupo parlamentar da UNID é uma mera ação política para desviar o debate público e criar um fato político. De forma nenhuma. Esta iniciativa é muito séria. É de elevada responsabilidade. Não se pode tomar uma iniciativa de ano leve, só fazer por fazer, só para criarmos um fato político. E nós estamos certos, estamos confiantes que os deputados da nação, quer pertençam a um ou outro grupo parlamentar, em consciência, sabem aquilo que está bem, também sabem aquilo que está mal. E todos nós estamos movidos com a vontade genuína de corrigir aquilo que está mal e melhorar aquilo que está bem. Excelências, caros convidados e a todos os angolanos que nos acompanham pelas redes sociais, expressar apoio ao Presidente da República não se faz através de comunicados. Não se faz. Nem marchas de apoio de Sua Excelência, camarada Presidente. Não. Nem declarações na Assembleia Nacional. Não. Não é isto que a Constituição manda, minha lei. Expressar apoio ao Presidente é através do voto secreto, de forma livre e inconsciente. É o que vamos fazer. E como diz o povo, e aqui me permitam usar a expressão do povo, nós queremos ver uma coisa. Queremos ver uma coisa. Por isso, vamos ao voto secreto. Os deputados que estão aqui presentes estão aqui de forma livre. Aqueles que puderem, que quiserem subscrever a proposta de iniciativa, vão subscrever. Aqueles que não quiserem também são livres de não subscrever. Somos cidadãos livres. Portanto, fique claro, não há aqui imposição a ninguém. Portanto, nós não temos poder para coagir as pessoas. Quem tem poder para coagir é aquele que está no poder. Os nossos colegas, deputados do grupo parlamentar da maioria, estão a ser ameaçados. E aqui é importante denunciar isto. O voto vai ser secreto, mas depois da votação, os boletins de voto vão ser recolhidos, para serem observados a partir de uma máquina
identificar as impressões digitais para saber quem teria votado a favor da instituição. Angola não pode continuar assim. Angola não merece isso. Angola precisa de uma liderança que saiba sentir, saiba perceber aquilo que as pessoas efetivamente querem. Nós não podemos continuar a viver num país como ele. A nossa luta contra o colonialismo português foi para nos libertarmos do medo, da subjugação, da fome, da pobreza. Alcançada a independência política em janeiro, aliás, em novembro de 75, quis falar de janeiro, porque eu nasci em janeiro. Alcançada a independência, os angolanos têm uma obrigação: realizar a prosperidade, realizar a dignidade, realizar a felicidade. É por isso que nós estamos aqui. Excelências, com estas palavras, gostaria de apresentar mais uma vez os nossos agradecimentos, dizer que o documento só vai ser tornado público no dia da entrada na Assembleia Nacional. E nos termos da lei, recebida a proposta de iniciativa, a Presidente da Assembleia Nacional convoca o plenário da Assembleia Nacional a uma sessão plenária extraordinária para o efeito. Nesta sessão plenária vai ser criada uma comissão eventual. A comissão eventual vai elaborar um relatório com base na proposta de iniciativa que hoje vai ser assinada. A comissão eventual elabora o relatório e submete ao plenário da Assembleia Nacional a sua discussão. A discussão vai ser livre. Aqueles que defendem, apesar das violações à Constituição e à lei do Sr. Presidente da República, aqueles que defendem que o Presidente deve continuar, vão exprimir os seus argumentos. Aqueles que defendem que o mandato deve ser interrompido do Presidente João Lourenço e assumir a presidência do Estado e do Governo a senhora Vice-Presidente, sendo os termos da Constituição e da lei, também vão exprimir os seus argumentos. Tudo vai ser feito de forma pacífica, e aqui usando os termos que os nossos irmãos gostam de usar, de forma urbana. A discussão não vai ser feita na rua, não haverá arruaças de forma nenhuma. Não é golpe de Estado, não é golpe de Estado. É a realização de um mandato constitucional. Portanto, seus deputados, distintos convidados, ilustres jornalistas. Portanto, são os esclarecimentos que nós gostaríamos de prestar para que ninguém tivesse dúvidas. Também é importante dizer, feita esta cerimônia, numa data também a ser comunicada, vamos realizar a cerimônia de entrega oficial do processo à Assembleia Nacional. Tal como esta cerimônia vai ser pública, a mesma também vamos convidar a imprensa para que testemunhe esta atividade. Estamos a fazer com elevada responsabilidade. Não se trata de uma aventura. É uma interpretação fiel daquilo que o povo nos pede. Não é a UNITA, não é o Bloco Democrático, não é o Brajá que quer destruir o Presidente da República. É o povo que nos pede. Basta de sofrimento. Muito obrigado. Quando em 2017 muitos angolanos apoiavam a candidatura do atual Presidente João Lourenço, fizeram um documento que apresentava promessas que não davam controle, que combate a corrupção, ao nepotismo, ao tribalismo, tudo está tudo. Mas o presidente não cumpriu. As condições de vida e integridade das populações pioraram drasticamente. A missão pública e os seus serviços estão totalmente
desabilitados. A nossa economia não funciona. E quando $1 no mercado está praticamente a chegar a 8 anos, não é empresário ou cidadão que aguenta. O desemprego aumentou e quem puder está a emigrar, a fugir do país. Nunca pensaram em descer tão baixo. Esta gestão, em vez de curar, está matada. Angola já se encontra numa fase de descontrole social agudo. Já ninguém manda e ninguém obedece. Quem pode, rouba. Nunca assistimos a tantas abdicações diretas como nesta governação. São bilhões abdicados, sem concursos e com critérios duvidosos, beneficiando sempre mesmo. Temos que estar atentos aos ventos de mudança e evitar, enquanto é tempo, que a paciência do povo de Angola se transforme numa impaciência grave e violenta e que o povo marche valentemente contra os canhões que conquiste pela força aquilo que é do seu direito, em vez de assim negociarem pacificamente. Olhem para o Senegal, o Níger, Burkina Faso e outros tantos povos que já não aguentam tanta miséria, injustiça e humilhação. Presidente Lourenço, enquanto deputado da nação, jurei defender a Constituição e é o que vou fazer. Comecei na política há mais de 50 anos, como pioneiro da Angola. Hoje, passados 50 anos, verificamos que o nosso povo foi muito mal conduzido e sofre a cada momento que passa. Está na hora de mudar o quadro e a hora é agora. O Sr. Presidente jurou defender e fazer respeitar a Constituição. Infelizmente, assistimos a um conjunto de situações que nos fazem acreditar que já não está na altura de acabar com a miséria, porque não a reconhece e nem consegue acabar com a corrupção, porque existem interesses mais fortes que se impõem. Colegas, deputados, as minhas respeitosas saudações patrióticas. Todos os 220 deputados são deputados do povo, representam o povo e devem defender o povo. De igual modo, todos os deputados devem defender e fazer cumprir a Constituição, nomeadamente o fortalecimento das instituições de um Estado de Direito, com a separação de poderes muito bem definidas e respeitadas, o que não tem sido o caso. As interferências do poder executivo junto ao poder jurídico e o poder legislativo estão lamentavelmente à vista de todos nós. Precisamos de uma nova Angola, e isso só será possível quando cada deputado, independentemente da sua filiação partidária ou não, puser a mão na consciência e refletir sobre se é essa Angola que queremos. Se foi essa a Angola por qual os nossos mais velhos sonharam e lutaram. Se é essa Angola que os jovens, os sindicatos, os antigos combatentes, os pequenos empresários, as mamães, os médicos, os professores, os empregados, a Angola toda, é isso que nós queremos. O povo angolano e o mundo estão de olho no Parlamento e nos seus deputados. Temos aqui e agora uma oportunidade única para provarmos que vale a pena termos uma Assembleia Nacional e que, afinal, na hora da verdade, defenderemos os interesses da nação. Aprovar a entrada na Assembleia Nacional de uma proposta devidamente fundamentada para iniciar o processo de impeachment do chefe de Estado é uma medida normal, prevista na Constituição. E no Estado de Direito, é assim que funcionam as democracias, onde as propostas são aprovadas ou reprovadas e democraticamente. Estimados deputados, temos agora uma oportunidade de reforçar a capacidade de intervenção da Assembleia Nacional em controlar o Executivo e em sancionar positivo ou negativamente o seu desempenho. Somos pagos para isso. Façamos então a nossa parte. Da minha parte, afirmo desde já, sou subscritor convicto do processo de impeachment do titular do Poder Executivo, atual Presidente da República. E apelo ao Ministério para que em prol de uma nova prova, em que todos somos indispensáveis, que possam fazer o mesmo. À comunidade internacional e aos seus líderes, faço também aqui o meu apelo para que acompanhem de perto este processo e de uma forma imparcial olhem também para os interesses do povo angolano. Ao Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, grande combatente pela liberdade e pela dignidade do homem, que dirá em visita oficial a Angola a 25 de agosto próximo, fazemos o apelo social para que durante esta importante visita possam ouvir as forças de implementação, os partidos políticos e os principais entidades religiosas, a fim de melhor entender o atual e grave
estado da situação neste momento. Como cidadão crente, faço votos para que Deus abençoe a nação humana e que este mês de agosto fique na história como um mês da libertação das consciências. Tenho dito. Depois de eleito em 2017, João Lourenço volta a ser investido ao cargo de Presidente da República de Angola em 2022, diante da Presidente do Tribunal Constitucional. As eleições não são cheques em branco do povo para os vencedores. Não são. Aproveito, pois, esta sublime oportunidade para me dirigir a si, Sr. Presidente da República, porque pelas mais altas funções ao serviço do Estado e da Nação, será sua, em primeiro lugar, a responsabilidade de garantir a preservação e a manutenção do nosso contrato social. Não sendo as eleições um fim em si mesmo, é imperiosa a compreensão que a democracia se deve expressar, sobretudo, na ação consequente e responsável daqueles que as vencem. Deste modo, estes devem considerar-se sempre e, antes de tudo, verdadeiros servidores públicos em escrupuloso respeito pela Constituição da República, pelas leis vigentes, pelo programa eleitoralmente amparado e pelos superiores interesses da nação. Esperava-se o cumprimento escrupuloso da Constituição, mas olhando para os atos que têm sido praticados por João Lourenço, enquanto Presidente da República ou pelos seus auxiliares, facilmente poderemos encontrar vários casos de graves violações à Constituição e às leis, o que contrasta com o juramento por si prestado a quando da sua investidura. Ao tomar posse do cargo de Presidente da República, juro por minha honra desempenhar com dedicação as funções de que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e as leis do país, a unidade da nação e a integridade territorial do país, defender a paz e a democracia e promover a estabilidade e o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos. A concentração excessiva de poderes causa desfuncionamento das estruturas, crises e sofrimento ao povo, quando o titular desses poderes todos aplica o seu mau caráter, agindo apenas para a satisfação pessoal e dos interesses do seu grupo restrito. A Constituição que João Lourenço jurou cumprir e fazer cumprir contém o artigo 129, que prevê, entre outros, que o Presidente da República possa ser destituído pelo povo através de 2/3 dos seus representantes na Assembleia Nacional, caso cometa crimes de suborno e peculado, crimes hediondos e violentos ou crimes de violação da Constituição que atente gravemente contra o Estado democrático de direito e o regular funcionamento das instituições. E como saberão qual é a vontade do povo neste assunto? Uma forma simples é reunir-se com os cidadãos nas suas áreas de residência para sentir e apurar se há ou não fatos que o povo conheça e que configuram crimes e cuja responsabilidade pode ser imputada ao Senhor Presidente da República. Um guião possível é o seguinte: há ou não interferência do Presidente da República no regular funcionamento da instituição da República, a instituição do Estado? Há interferência do Presidente da República nos tribunais da República? As sentenças dos tribunais exprimem sempre a vontade do povo ou a vontade do Presidente da República? De que modo? Quais são as provas? Há interferência do partido no poder no regular funcionamento das instituições do Estado? Como? Esta interferência é feita nos moldes previstos na Constituição? E quem é que dirige o partido no poder? O Estado angolano funciona realmente como um Estado democrático de direito ou funciona mais como um Estado partidário ou partido do Estado? Podemos dar alguns exemplos?
Se o Presidente da República é o chefe de Estado, por que razão permite que o Estado se subordine ou se confunda com o partido político? Há pluralismo e isenção no funcionamento dos órgãos públicos de comunicação social? Os órgãos públicos de comunicação social respeitam o princípio do contraditório? Há pluralismo e igualdade de oportunidades nos acessos à riqueza e ao desenvolvimento econômico e social das famílias angolanas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República no regular funcionamento do Tribunal de Contas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República, diretamente ou por interposta pessoa, no regular funcionamento da televisão pública de Angola? Para se destituir um presidente, basta que ele cometa apenas um crime de corrupção, um crime de peculato, um crime de suborno, um crime de traição à pátria. Basta um. Munidos de resposta dessas perguntas orientadoras, os deputados estarão melhor equipados e conscientes de representar o povo no momento da votação. Como João Lourenço tem atentado contra o regular funcionamento das instituições, o Tribunal Constitucional tornou-se numa instituição de manipulação da vida política do país. Primeiro, este tribunal serviu como um instrumento no combate de João Lourenço contra os seus adversários políticos, começando pela sistemática e recorrente negação da legalização do para já servir Angola. O que é que o federal juiz ou o Tribunal Constitucional se autopercebe? Se os proponentes da criação do para já violam a lei, no mínimo que se espera do tribunal é que movam um processo judicial para os condenados. Isso é o que se espera. O Tribunal Constitucional não faz isso. Vem simplesmente dizer que as assinaturas reconhecidas pelo notário não servem e não diz porquê. Vem simplesmente dizer que os atestados de residência devidamente assinados por tropas competentes não servem e não diz porquê. Na continuidade, serviu para a manipulação injusta do 13º Congresso da UNITA na tentativa de colocar Adalberto Costa Júnior fora da corrida eleitoral. Por fim, tem sido esta instituição que executa a fraude a mando de um grupo político liderado por João Lourenço e recebeu uma quantia extra de 100 milhões de kwanzas para cada juiz na véspera das eleições de agosto de 2022. O combate contra a corrupção levado a cabo por João Lourenço tornou-se um teatro apenas para suportar a sua imagem no estrangeiro e para perseguir alguns adversários internos à medida que protege os seus amigos. A ingerência do Presidente do Sistema de Justiça fica mais evidente quando, por sua iniciativa, força a demissão de Isalgina Gamboa do Tribunal de Contas, sem ter feito o mesmo com Joel Leonardo do Tribunal Supremo, que de igual modo é suspeito de vários crimes de corrupção e peculato. A ingerência do Presidente da República tem também afetado negativamente o funcionamento do Poder Legislativo. A Assembleia Nacional não tem autonomia financeira, sendo esta dependente do Ministério das Finanças, cujo titular é auxiliar do Presidente da República. João Lourenço foi o responsável da crise registada quando do preenchimento da mesa da Assembleia Nacional no início da presente legislatura, quando pretendia negar à UNITA o direito de ocupar a segunda vice-presidência e a segunda secretaria daquela mesa, o que era contrário à proporção prevista por lei em função dos resultados eleitorais de 2022. João Lourenço, através do grupo parlamentar do partido que lidera, tem negado todas as iniciativas de constituição de comissões parlamentares de inquérito, mesmo estando claro que estas poderiam ajudar a detectar os problemas que instituições importantes tuteladas pelo Governo vivem para encontrar soluções que satisfaçam o povo, o titular originário do poder. Ainda por via da Polícia Nacional, por si comandada, João Lourenço tem pedido aos deputados de fazerem o seu trabalho junto das comunidades, quando estes englobam a fiscalização de crimes cometidos por altas entidades do Governo. O Presidente João Lourenço tem estado a endividar o país muito além dos limites
isto é, de acima dos 60% do PIB, violando sucessivas vezes a Lei do Orçamento Geral do Estado. Estas dívidas, que não refletem na melhoria da produção nacional, nem nas infraestruturas essenciais, podem levar o país para uma situação de insustentabilidade. O excesso de endividamento externo que se registrou em 2021 corresponde a 11 mil milhões de kwanzas, equivalentes a metade do valor de todo o orçamento aprovado pela Assembleia Nacional. João Lourenço tem estado também a aproveitar a sua posição de Presidente da República para enriquecer o seu grupo. Dificilmente faz concursos públicos para a execução das obras do Estado, optando sempre pela adjudicação direta, pela contratação simplificada. Adicionado a isto, aproveita-se da privatização para vender ao seu grupo ativos valiosos do Estado pelo preço de um palito de fósforo. O BCI foi vendido todo ele a um preço que não paga nem a sua sede nacional. Cargo algum reclama maior responsabilidade na condução da unidade nacional do que o do Presidente da República. Em plena governação do Presidente João Lourenço, houve um genocídio perpetrado pela Polícia Nacional contra a etnia Chokwe, excluída de seus direitos básicos, e quando tentaram reclamar, por meio de manifestação pacífica, nos termos da lei, na pessoa do representante de João Lourenço, o Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, e o seu Comandante-Geral, Paulo Baldeira, foram dadas ordens para a Polícia Nacional perpetrar um massacre com métodos cruéis que incluem a matança e se desfazer dos corpos para o rio Coamo para burlar os números. O povo, o Senhor e soberano de todos nós, o original titular da soberania e do poder, que hoje lhe foi conferido, Sr. Presidente, expressou ainda que o Sr. Presidente jamais deverá consentir que o mero império da força prevaleça sobre o império da justiça. A Constituição proíbe a pena de morte no seu artigo 59, mas os esquadrões do SIC da Polícia Nacional, sob ordens superiores do comandante em chefe João Lourenço, matam cidadãos, manifestantes, zungueiras, jovens, aonde e quando lhes apetece. A vítima, Juliana Cafrique, deixou 3 filhos, o último um bebê de 4 meses. E mesmo quando estas mortes acontecem em circunstâncias totalmente condenáveis, ninguém é responsabilizado. Nem a polícia, nem o comandante municipal, nem o provincial, nem o comandante-geral, nem o ministro do Interior e nem o comandante em chefe se admite por ter falhado gravemente perante a Constituição. Como é que João Lourenço tem estado a atentar gravemente contra o Estado democrático e de direito? João Lourenço, através dos representantes por ele nomeados para dirigir os órgãos de comunicação públicos, com realça TPA e ASICO, transformou a comunicação social numa plataforma de maledicência de todas as pessoas singulares ou coletivas que não estejam alinhadas com o seu pensamento e o seu partido. Terminou o contraditório. A oposição não tem direito à réplica, conforme manda a Constituição. Eu vim para o Adalberto, não é o único Adalberto, porque a ambição tem uma ambição desmedida. A oposição não é chamada a dar a sua versão quando é acusada por estes órgãos que se transformaram em instrumentos de propaganda para vender ao cidadão uma sensação falsa de que o país tem rumo, quando na verdade caminha para o abismo. Nesses órgãos, a Polícia Nacional promove a imagem da violência gratuita, onde o manifestante é apresentado como alguém a ser abatido, desrespeitando a Constituição, no seu artigo 47, que dá o direito à liberdade de reunião e manifestação. Nessas demonstrações de intimidação, a Polícia Nacional se demite do seu papel de protetora da integridade física do manifestante enquanto cidadão com direitos protegidos pela Constituição. João Lourenço perseguiu e encerrou todos os órgãos de comunicação privados da televisão. Jornalistas têm estado a receber tratamento degradante quando cobrem manifestações. O Presidente da República, João Lourenço, através do grupo parlamentar do partido que lidera, é o único responsável pela não implementação das autarquias, que são uma outra forma de participação do cidadão na vida pública, reforçando ainda mais a democracia. A recente iniciativa de atualização da lei sobre as ONGs é mais uma prova de que João Lourenço pretende dirigir o país para uma ditadura onde todas as iniciativas dos cidadãos são silenciadas
ou controladas pelo Presidente da República. Com a sua ascensão a Presidente da República, João Lourenço criou na presidência um gabinete de ação psicológica cuja missão é atacar os partidos da oposição e suas lideranças. É por esta via também que João Lourenço tem estado a desviar dinheiros dos fundos públicos para corromper militantes de partidos na oposição para neles promoverem a instabilidade e a inclusão. João Lourenço não tem uma palavra de honra e isso tem causado danos para os angolanos, que são sempre surpreendidos por medidas que impactam negativamente suas vidas, sem que para isso estejam preparados. No ano passado, João Lourenço prometera baixar os preços da gasolina e acabou por subir em quase 100%, um golpe doloroso ao bolso do cidadão. Trabalhamos silenciosamente, ninguém se apercebeu, mas de repente quadruplicamos a produção de gasolina da refinaria do Acre. Vai haver muito maior oferta de gasolina já agora, a partir de julho, pode fazer baixar os preços da gasolina. Através da Polícia Nacional e das Forças Armadas Americanas, de que ele é comandante em chefe, João Lourenço tem violado recorrentemente o artigo 85 da Constituição e de respeito ao poder legislativo, que produziu uma resolução sobre a qual as eleições e habilitações só podem acontecer depois do realojamento contínuo dos seus habitantes. O país tem assistido com muita tristeza à destruição das casas dos cidadãos, que são deixados sem nada, ao relento e muitas vezes com os militares matando e agredindo quem tentar reclamar. Esta sequência de medidas que não têm objeto final, o bem-estar do cidadão comum, levou o país a uma crise social profunda que hoje deixa todas as classes profissionais em greves e protestos prolongadas, as quais João Lourenço não negocia para soluções e, pelo contrário, são perseguidos, assaltados os líderes sindicais e associativos. Angola está entre os 20 países mais miseráveis do mundo. Pelas razões até aqui descritas e outras, o Grupo Parlamentar da UNITA, nos termos do artigo 129 da Constituição da República de Angola, propõe a destituição do Presidente João Lourenço, que, a ser efetivada, será substituído pela Vice-Presidente de Esperança Espiritual, Francisco da Costa. Se esta estiver indisponível, deverá ser substituída por Carolina Cerqueira, atual Presidente da Assembleia Nacional. Todo o poder investido pelo Estado tem como contrapartida a responsabilidade pelo seu povo. O processo de destituição é também parte do combate à impunidade, de que um dia o próprio João Lourenço advogou. Porque os cidadãos precisam de acreditar que ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido. Nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido. Por esta razão, devido à natureza híbrida dos grupos parlamentares, que por um lado representam os partidos políticos cujas listas foram eleitos e por outro lado representam a Assembleia Nacional enquanto órgão representativo de todo o povo, aqueles que votaram neles, os que não votaram neles e aqueles que se abstiveram, é que o legislador determinou que todo o processo inerente à destituição do Presidente é decidido por voto secreto logo desde o seu início. Sabemos que os seus deputados estão a ser intimidados. Dizer que depois da votação, os boletins de voto vão ser recolhidos para poderem verificar quem teria votado favorável à destituição. Não vai acontecer. Se o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, então o grupo parlamentar do MPLA vai votar de acordo com a vontade do povo, destituir o Presidente da República. Deus abençoe Angola. Muito obrigado. As palmas são muito poucas, parece que não há intenção.
vamos dar então início às assinaturas e vou pedir ao protocolo que daqui a pouco concentre os passos onde estão os deputados que seguirão para a assinatura, de maneira a que façamos da melhor forma possível, sabendo que alguns deles estão em pontos diferentes. Mas antes, eu vou chamar o presidente do grupo parlamentar da UNITA, Dr. Liberty Chiaca, que vai ser o primeiro, e para não estar sozinho, os 4 vice-presidentes da bancada parlamentar da UNITA, se faz favor de se levantarem, pegarem, já tem caneta disponível nos documentos para esta assinatura, de maneira que os colegas jornalistas fotografia. Então, o presidente do grupo parlamentar da UNITA e os 4 vice-presidentes da bancada parlamentar vão se posicionar para fazer esta assinatura. Enquanto isso, o Celso Mamos, faz favor, já vai também traçar aqueles momentos que precisamos com o lírico da música africana e angolana em particular. Enquanto assina Liberty Chiaca, presidente do grupo parlamentar da UNITA, e os 4 vice-presidentes da bancada parlamentar da UNITA fazem essa assinatura. Da República da Angola. Vamos ao som da música lírica, o bem falado jovem Celso Mamos. Chamar agora a vossa atenção, estimados jornalistas, por favor, colegas, não interromperem aqui o local. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Senhor meu Deus, chamamos igualmente Abel Epalaga Chico Rucu e Justino Pinto. Então minha alma canta aqui, Senhor. Não desligar esse monitor, A Bela Palagas Gogô vai fazer também a sua vez para assinar. É a Frente Patriótica Unida. Convive durante Justino Pinto de Andrade toma a caneta para a assinatura. Justino Pinto de Andrade toma vossas palmas, senhores, pelos senhores. Agora, os deputados, o protocolo vai ajudar-nos a tomar os assentos dos 3 líderes. Os deputados que vão fazer a assinatura, faz favor o protocolo ajudar a fazer. Os deputados têm 3 mesas, comportam 5. Venha primeiro os secretários dos grupos parlamentares, se faz favor. Os senhores secretários. Cada secretário vai posicionar-se numa das mesas. As florestas murmurando ao vento e ao vento plantaste cada pé. Levou a cruz, o leito da cruento. Eu afirmo a minha então minha alma canta aqui, Senhor.
Talvez ao meio, grandes corredores, ao lateral. O protocolo tem dificuldade de ter os deputados aqui brasileiros. Há duas mesas aqui à esquerda, possível também deputados para assinar. Aqui à esquerda, colegas estão a filmar. O protocolo diz que estão a criar um embaraço para os deputados poderem exercer este direito. Senhor deputado, aqui há mais à minha direita, mais 2 metros. Os deputados a chegarem até cá devem trazer consigo cópia de bilhete de identidade. Todos já estão unidos para que façam entregue o protocolo que está na organização. Mas só quando o deputado levantar. À minha direita, à minha esquerda, mais 2 vagas para deputados. Agora uma. Colegas da comunicação social, o protocolo pede que tenham recuo na filmagem para facilitar a assinatura. Enquanto isso, o Celso continua com a sua música, que também é nossa, livre por deste deputado. Por aqui? Sim. Não, está bem. Moça. Está atento com os outros. Tem que avisar antes. Está feito. Muito obrigado. Há aqui vagas, senhores deputados, temos vagas aqui, o meu lado direito, ao lado do caderno livre para assinatura. Mesa 1. Boa. Poxa. 1 minuto só. Assina mesmo, olha para isso, boa. Olha no papel. Oh, Cristo, tem que assinar. No papel. Ok. Boa. Obrigado.
Número 1, número 2. 2. Aleluia, porque a luta continua. Igual a você ter mas tem que ser o teu nome. Mas é Rodrigo. Acho que melhor o nome. Algum deputado para a mesa 1 está vaga. Algum deputado com indicação para a mesa número 1? Ajuda aqui, põe os deputados aqui deste lado, por causa da passagem. Deputado, faz favor. Mais um pouquinho. Mais. Mais deputados, mais. Chega já o erro. Mesa número 4 precisa de populares para assinatura, para quem ainda está à fila.
está vaga também, a minha esquerda. Está completa aqui a mesa número 2. Falta. Algum deputado com indicação para a mesa número 2? A vaga para a mesa número 2. O deputado do Américo Samuel está por aqui. Quer vir assinar aqui na mesa número 2. Foi ao banheiro ou está distraído? Pode receber o microfone com a deputati libertà. Quem está vaga na mesa número 1? Está concluído esse processo de assinatura. Vamos, estimados jornalistas, a vossa atenção. Vamos convidar o presidente do grupo parlamentar da UNITA, o Dr. Beatriz Chiaca, para considerações deste momento que acabamos de testemunhar. Fazendo sinal que não está presente na sala.
Protocolo ajuda a ter aqui o de nós, o presidente do grupo parlamentar. Já está? Já sim. Vamos ouvir o presidente do grupo parlamentar da UNITA, o Dr. Batista Iaca, a considerar este momento que acabamos de testemunhar. Excelências, nos termos da Constituição, o processo, a proposta de iniciativa para a acusação e destituição do Presidente da República deve ser apoiada, iniciada, no mínimo de 1/3 de deputados da Assembleia Nacional. 1/3 são 73 deputados. Aqui, nesta cerimônia, participaram, estão presentes 86 deputados do grupo parlamentar. Temos 4 ausências, 3 por razões de saúde devidamente justificadas e uma emissão de trabalho do grupo parlamentar da UNITA. Por isso, dizendo que, contando com as 86 presenças, mas o apoio, o voto expresso por via de uma comunicação do deputado Francisco Viana, de 73 assinaturas que a Constituição manda, determina que seja no mínimo, ultrapassamos largamente esta margem. Informar que, feita esta assinatura, formalmente estão reunidas as condições legais para os deputados da nação darem início ao processo de destituição do Sr. Presidente da República. Vamos convidar agora o Dr. Filomeno Vieira Lopes para breves considerações, breves palavras, em função deste ato, a que ele também e o seu partido se juntam dentro da Frente Patriótica Unida. A vossa atenção. Muito boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Excelência, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA. Excelentíssimo Sr. Presidente da UNITA, Excelentíssimo Sr. Presidente para já servir Angola, membros das direções do Bloco Democrático, da UNITA e do Prajá, excelentíssimos senhores e senhoras deputados e deputadas, estamos aqui hoje não apenas para marcar uma simples presença, mas para testemunhar o nosso engajamento com a Frente Patriótica Unida, que materializou a aspiração comum de todos nós de unidade pela conquista do Estado Democrático. Estamos aqui para sinalizar mais uma vez a nossa vontade e determinação em lutar pela liberdade, pela modernidade e pela cidadania. Lutar pela liberdade das pessoas, para que possam fazer livremente as suas escolhas em todos os domínios da vida social, na política, na economia e na sociedade.
lutar por a liberdade das pessoas, para que estas possam expressar livremente as suas ideias, sem a inquietação de serem perseguidas, sem a preocupação de serem prejudicadas nos seus interesses, sem terem medo das sombras noturnas que provocam os ódios. Lutar pela modernidade da vida das pessoas, começando pela reforma do Estado, para que abandone, de uma vez por todas, o modelo arcaico do partido-Estado, que coloca o poder acima do direito, que defende a força e brutalidade como fonte de poder e não obedece a nenhum dos princípios do Estado democrático de direito, onde o poder se submete à Constituição e a lei se coloca ao serviço da pessoa humana. Lutar por um Estado de direito que reconheça uma efetiva separação de poderes, que se respeitem mutuamente e cooperem com lealdade em prol de um melhor funcionamento dos serviços públicos, para melhor servir as populações. Um Estado democrático em que o poder político é exercido nos limites da Constituição e tão somente por aqueles que obtêm pelo voto e pela verdade eleitoral a confiança dos seus concidadãos, aceitando também o escrutínio permanente dos cidadãos, da imprensa e das instituições sociais. Lutar pela cidadania plena de todos os angolanos, manifestada em primeiro lugar na observância dos seus direitos mais elementares, da escola, alimentação, água potável, habitação, educação, saúde, eletricidade e, particularmente para as novas gerações, ao sinal da internet em conformidade com a Agenda Africana 2063. Claro está que não há cidadania sem emprego e, por isso, o direito ao trabalho e a imprecabilidade não podem ser esquecidos, são mesmo uma prioridade. É neste quadro que, em nome dos militantes e dirigentes do Bloco Democrático, apoiamos e subscrevemos plenamente a ação de destituição de João Lourenço, que todos os nossos deputados já subscreveram. Apoiamos essa ação, não apenas porque a sua legitimidade política é fraca e quase nula, baseada numa fraude conhecida por todos, mas sobretudo porque João Lourenço abusou da boa fé dos angolanos. Desrespeitou a sua compreensão e tolerância e menosprezou a vontade e a atitude dos partidos políticos e da sociedade civil agrupados na Frente Patriótica Unida de assegurar a estabilidade do país. Restaurar a confiança no modelo democrático, com partidos e sociedade civil representativos das vontades, reivindicações e anseios do povo, bem como na credibilidade das instituições do aparelho do Estado, é absolutamente imperioso e é a resposta que se dá com esta exigência da destituição do Presidente da República atual. Não soube ler os sinais dos tempos e, apesar da sua gritante falta de legitimidade, enveredou pela radicalização do autoritarismo, multiplicando os atropelos dos direitos fundamentais dos cidadãos, ultrajando as regras do Estado Constitucional, agravou o facilitismo, o amiguismo, a alienação perdulária do património do Estado, a depauperização do erário público e abusou da contratação contra a lei, por ajuste direto, colocando o Tribunal de Contas sob ameaça e tornando todas as instituições do Estado
reféns dos interesses privados do seu grupo de poder, provocando uma forte ilusão da sua utilidade, o que agravou a crise moral do país. O seu voluntarismo económico e a sua demagogia social deram cabo das reservas estratégicas do país, impulsionaram a inflação, aumentaram a pobreza e atacaram as poucas reservas da classe média emergente e de aspiração, conduzindo ao abandono massivo de quadros e a fuga da juventude sem esperança para o exterior. Para além do mais, ignorou o clamor do povo por medidas de abertura da imprensa pública e paraestatal e desprezou a reivindicação geral de implementação das autarquias locais. Ora, as autarquias locais são uma necessidade nacional de desenvolvimento, são uma aspiração e são, antes de mais, um imperativo constitucional cuja violação constitui uma flagrante violação da Constituição por omissão deliberada, conveniente e instrumental do poder atual. Ora, a não se aplicar a Constituição com o fim único de perpetuar o poder hegemónico de uma fação política que quer impor-se ao país, a todo custo, estamos perante a subversão da ordem estabelecida, o que corresponde a uma ação de golpe de Estado e ao crime de alta traição. Factos publicamente confessados por João Lourenço, quando criou um clima de suspeição geral sobre o malfadado terceiro mandato. Ora, João Lourenço não está em condições de cumprir o segundo mandato, pois a sua conduta é condenável e deve ser penalizada. Deve ser penalizada com a sua destituição, como meio de se abrir caminho para uma verdadeira democratização do país, onde todos têm um lugar, na liberdade de afirmação das suas diferenças e complementaridades. Nesse sentido, as propostas de reconciliação de interesses têm de ser sérias, inclusivas e integradoras. Não podem ser formuladas por mera diversão política para prolongar o regime autoritário, o partido-Estado e acaparar a riqueza nacional. Estamos certos de que todos os angolanos de bem, apesar das suas diferenças, concordarão que o país não pode permanecer ancorado, amarrado às ambições de uma pessoa, ou mesmo de um restrito grupo de pessoas. A transição democrática, bloqueada, impõe a integração de vontades de todos, que pretendem fazer avançar o país e evitar o caos, o ciclo de rapina. Agora, uns, depois, outros. O país, de facto, é de todos. O país precisa de se realizar e de realizar o sonho de todos os seus cidadãos. Para isso, não pode ter como mais alto magistrado uma pessoa que não respeita a Constituição e as instituições do Estado, não considera importante a sorte das famílias angolanas, que viram todos os seus sonhos hipotecados pela missão repetida de ditadores. Faço um apelo urgente a todos os deputados da nação, aos deputados do MPLA, aos deputados do PRF, aos deputados da FNLA, aos deputados do PH. A hora da integridade, esta é a hora
saibamos estar com o peito e o coração com o texto constitucional. Saibamos que a oportunidade para repor o sentido de responsabilidade do Estado é agora. Votemos, pois, por essa moção de destituição. Saibamos todos, como seria, utilizar os pratos sem dó para fazer avançar o país. Estamos a sinalizar com este ato que é preciso respeito absoluto pelo Estado de Direito, não só para quem reside hoje na cidadão, mas para todos, incluindo nós próprios. Todos que esperam estar em altas funções do Estado. Nós, com este ato, estamos a realizar um compromisso com o Estado Democrático de Direito. Com esta compreensão, o povo, a sociedade, terá sempre um instrumento para evitar qualquer tipo de despotismo no nosso país. Só assim conseguiremos a estabilidade estratégica consistente e prolongada. É por isso que peço também a todo o povo angolano apoio a esta iniciativa. Bem-aja a iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. Muito obrigado. Palavras de Filomeno Vieira Lopes. Seguidamente, vamos convidar o presidente do Praça Silveira Norte, Dr. Abel Epalante Chirubuco, do qual peço uma salva de palmas também. Saúdo os parceiros da Frente Patriótica Unida, presidente da UNITA e coordenador-geral da Frente Patriótica Unida, engenheiro Alberto Costa Júnior, presidente do Bloco Democrático e coordenador adjunto da Frente Patriótica Unida, Filomeno Vieira Lopes. Saúdo a direção do Grupo Parlamentar da UNITA. Saúdo todos os deputados aqui presentes e saúdo todos os convidados, minhas senhoras e meus senhores. Como foi bem dito, vamos fazer breves palavras. Vou fazê-lo em 4 considerações gerais. Primeiro, é preciso realçar a importância histórica e transcendental do ato que acabamos de realizar e testemunhar. É assim que se faz a história dos povos e a história das nações. Realçar o papel dos atores políticos que a cada momento da história têm que estar à altura das suas responsabilidades. Porque bem dizia o filósofo, a qualidade dos processos políticos, económicos, sociais e culturais de cada sociedade e país é diretamente proporcional à qualidade da participação dos seus cidadãos e dos seus atores nestes processos. Estamos aqui a cumprir o papel. Está de parabéns a Frente Patriótica Unida, está de parabéns o Grupo Parlamentar da UNITA. Segunda consideração, é legítima e legal a iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. Ela repousa sobre fundamentos criminais e fundamentos políticos.
de vista constitucional, é óbvio que o artigo número 2 da Constituição determina que Angola é um Estado democrático e de direito. Nós ainda não somos um Estado democrático e de direito. Quanto muito, somos um Estado em transição para a democracia. E com o atual presidente, há que reconhecer que o processo democrático recuou. O autoritarismo ganhou espaço e as leis não são cumpridas. É facto histórico que as instituições do nosso país, apesar de serem as protagonistas da aprovação das leis do nosso país, são os principais incumpridores da própria legislação. O artigo 129 também determina o princípio e a legalidade da destituição do presidente com os fundamentos aditos criminais e políticos. Não é demais salientar que não é só um fato da história da Angola. O caráter e o princípio da impugnação de mandatos é universal. E se quisermos avaliar alguns casos pontuais, aqui no nosso continente, na África do Sul, que provavelmente é um dos países com a democracia mais sustentada e avançada, houve a impugnação do mandato do presidente Thabo Mbeki, que foi substituído pelo presidente Ngaliema Motlanthe. Houve, por razões criminais, a substituição e destituição do presidente Jacob Zuma e foi substituído pelo vice-presidente Cyril Ramaphosa. Em Portugal, o chefe de Estado não é impugnável, porque não exerce funções governativas. É impugnável o primeiro-ministro que exerce funções governativas e é feito por via de moções de censura. No Brasil, o regime é presidencialista e o chefe de Estado é impugnável. Foi impugnada a presidente Dilma Rousseff, que foi substituído pelo vice-presidente Temer. Nos Estados Unidos, o presidente exerce poderes executivos e é destituível. Houve o processo de destituição e impeachment contra o presidente Clinton. Houve o processo de destituição e impeachment contra o presidente Trump. Portanto, isso não é algo fora do comum do ponto de vista universal. E tudo que nós estamos a cumprir é fazer cumprir a nossa própria Constituição. Também importa desmistificar o conceito de que o grupo parlamentar da UNITA visa criar instabilidade. Se afinal uma norma constitucional visa criar instabilidade, então é a Constituição que cria instabilidade, não só os deputados. Se o cumprimento de uma norma constitucional é golpe de Estado, então quem criou as condições para golpe de Estado é o Parlamento, onde a maioria que votou essa norma são os deputados do Estado. Terceira consideração. Não é demais avaliarmos o estado de vida do nosso país, que são as nossas vidas, a vida de todos os angolanos. Não é demais recordarmos que é misticismo dizer que o país não tem recursos. Não é verdade. Deviam confessar a má utilização dos recursos públicos. Deviam confessar o descaminho dos recursos públicos pelos governantes. Isso sim. E em governação há o sentido de responsabilização. Quem é que é responsável pelo atual estado de coisas do nosso país? É o governo. Quem é o governo? É o titular do Poder Executivo. Quem é o titular do Poder Executivo? João Manuel Gonçalves Correia.
Quem deve ser responsabilizado? João Manuel Gonçalves Correia. Formas de responsabilização é a impugnação do mandato, mas também é a vontade dos cidadãos. E é por isso que estamos a desenvolver este exercício de responsabilização de quem descaminha e de quem não cumpre a própria Constituição. Por isso, termino dizendo que é um grande desafio, mas felicito o povo angolano, felicito todos os deputados da UNITA e vamos cumprir com o nosso objetivo e que é a nossa responsabilidade. Parabéns a todos. Muito bem, palavras de Abel Palanca Chibucubuco, um dos vices da Frente Patriótica Unida. Vamos agora para um momento cultural. Celso Mando, faz o favor de tomar o microfone e os ouvintes são todos para ouvirmos a sua música e o lírico que se apresenta nesta sala num momento histórico da nossa terra. Música aliada à política com condimento para o desenvolvimento de qualquer nação. Como somos apenas ainda um país, queremos chegar à nação com atos como este, em que a música faz-nos ao espírito. Chega o momento do discurso de encerramento. A atenção dos colegas da comunicação social, os presentes que tomem os nossos lugares para ouvirmos este discurso de encerramento. Neste ato vai ser exatamente se mantenha sentado, agora vai falar o presidente Dom. Muito obrigado. Convido com a sua permissão o presidente da UNITA e coordenador da Frente Patriótica para o discurso de encerramento. Senhor e senhora, a vossa atenção, Adalberto Costa Júnior. Digníssimo presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, excelentíssimos coordenador do projeto político para já servir Angola e do Bloco Democrático, aqui presentes, digníssimos membros da direção da UNITA, da direção do projeto político para já servir Angola e do Bloco Democrático, aqui presentes, distintos convidados, caros jornalistas, angolanas e angolanos. O processo de destituição do Presidente da República que nos trouxe hoje até aqui diz respeito a todos os angolanos e congrega as atenções de todos quantos esperam de Angola, sua pátria, a sua realização, o seu crescimento, a sua estabilidade, o seu desenvolvimento, o sonho e a concretização de um país bom para se viver. E Angola pode proporcionar a concretização de todas estas esperanças, expectativas, vontades, todas elas perfeitamente legítimas e alcançáveis, quando perante uma boa governação, que deverá ser sempre uma governação democrática, dialogante e transparente. A nossa Constituição tem no seu artigo 1º, e cito, Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e projeto e progresso social. É esta Angola que temos? Temos uma sociedade justa, democrática, solidária. Como se encontra socialmente o meu irmão angolano comum?
Come todos os dias? Faz as 3 refeições do dia? Tem emprego para sustentar a sua família? E quando trabalha, o seu vencimento? Paga as responsabilidades sociais? São perguntas importantes. Continuo citando a Constituição da República no seu artigo 2º. Angola é um Estado democrático de direito, que tem como fundamento a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, a interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. É cumprida também esta norma da Constituição? Democracia representativa e democracia participativa. Pressupõe-se nesta questão também a realização do poder local, das autarquias intencionalmente adiadas por quem governa, num absoluto incumprimento de uma vontade do soberano e incumprindo também promessas eleitorais, pela qual o Presidente da República comprometeu realizar as autarquias locais em 2023. É isto que está cumprido? Continua no artigo 3º da nossa Constituição. A soberania, una e indivisível, pertence ao povo, que a exerce através do sufrágio universal, livre e igual e direto, para a escolha dos seus representantes. E citei intencionalmente, direto, porque neste desafio encontra-se também a escolha não direta do Presidente da República, que é algo que deve ser repensado. Se quisermos devolver a escolha ao soberano, que é o povo. Artigo 4º. O poder político é exercido por quem obtém a legitimidade mediante processo eleitoral livre e democraticamente exercido, nos termos da Constituição e da lei. São ilegítimos, continuo a citar a Constituição, e criminalmente puníveis a tomada e exercício do poder político com base em meios violentos ou por outras formas não previstas nem conformes com a Constituição. Não faz sentido que os cidadãos se organizem, que materializem um Estado onde os poderes sejam utilizados para criarem privilégios, favorecimentos de grupos, desigualdades e injustiças. A legalidade pressupõe a igualdade. A forma republicana de exercer o poder político tem como referência permanente a democracia. O Presidente da República, os governantes, não devem esquecer-se que são representantes do povo que lhes concedeu um mandato com prazos e com limites para o exercício das suas atribuições, tendo como referência fundamental a Constituição. Chegados aqui, importa mais uma vez revisitar a Constituição, que no seu artigo 129 refere no seu ponto 1: o Presidente da República pode ser destituído por crime de violação da Constituição, que atende gravemente contra, entre outros, o Estado democrático e de direito, a segurança do Estado, o regular funcionamento das instituições e ainda que atende por crimes do suborno, peculado e corrupção, entre outros. A destituição do Presidente da República é um processo que exige a assinatura de 1/3 dos deputados para poder ser apresentada à Assembleia Nacional. A deliberação exige a aprovação por uma maioria de 2/3 dos deputados. Quando obtida esta maioria, o processo é enviado ao Tribunal Supremo para decisão sobre os processos criminais e ao Tribunal Constitucional para verificação dos aspectos constitucionais. Como está visto, é um processo em que já conquistamos o essencial do seu desfrutamento, como acabaram de testemunhar. Como diria Jean-Jacques Rousseau, já conquistamos o mínimo de consenso de corações e até de vontades e argumentos
para levar adiante esta demanda de substituição do Presidente da República, realizada às expensas do Grupo Parlamentar da UNITA, em nome da Frente Patriótica Unida. As violações, as vontades e os argumentos dos angolanos também estão sobre os ombros dos digníssimos deputados da Assembleia Nacional, que no momento crucial, imbuídos de espírito patriótico, podem fazer história, pleitando por esta causa nobre. Minhas senhoras e meus senhores, este processo emana da Constituição da República e da legitimidade que o soberano povo angolano nos conferiu e conferiu aos deputados, seus representantes. Temos, portanto, virtudes e condições para o desfrutarmos. Entretanto, queremos deixar claro que não estamos diante de um número de um círculo romano, fim do qual alguém acabará por ser devorado por uma fera insaciável. Não. Não é isso que uma destituição pressupõe ou significa necessariamente. Este é um processo normal nas democracias. O nosso país não será, de resto, o primeiro a proceder nesta direção. Este é um procedimento comum nas sociedades abertas, nos Estados democráticos de direito, enfim, nas democracias genuínas e nas democracias autênticas. Antigos presidentes, como já foi aqui citado, como por exemplo o Brasil, a Grécia ou a Coreia do Sul, perderam a confiança dos parlamentares e representantes do povo nos respectivos países e foram, por essa razão, destituídos dos seus cargos e funções presidenciais que ocupavam. Não consta que, por causa disso, os seus países tenham parado ou entrado em qualquer crise ou em qualquer instabilidade. Minhas senhoras e meus senhores, pensamos que é isso que também nós, políticos de Angola, temos de interiorizar, assumindo a defesa de uma nova cultura de diálogo, de transparência e de boa governação, de um novo comportamento em matéria política e da ética que lhe possa corresponder. Se estivéssemos num outro sistema e regime políticos cujas constituições o consagram, esta iniciativa que levamos a cabo até poderia ser uma moção de censura, um instrumento similar à destituição, que não passa de uma punição desencadeada por representantes do povo desagradados, eventualmente com quem estivesse a governar mal e a conduzir os destinos de uma nação de modo contrariamente gravoso aos sentimentos e interesses da maioria dos seus cidadãos. Portanto, nada de estranho que este processo apresente, por analogia com outras realidades. O que estamos aqui a fazer poderia ser até a manifestação de uma moção de censura, também já aqui citada, contra o atual Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Nesta conformidade, seja qual for o resultado do processo de destituição que estamos hoje a iniciar, no final o país sairá a ganhar. Porquanto estes atos reconduzem o país sairá a ganhar, porquanto estes atos reconduzem ao maior respeito à lei, acrescem sensibilidade governativa, retomam as balizas fundadas no servir, acrescem maturidade nas comunidades e induzem a acréscimos de fiscalização por parte das instituições e do povo, o soberano. Este ato em si mesmo constitui uma chamada de atenção para quem governa hoje e ou amanhã tenha mais cuidado e maior responsabilidade, cingindo os seus atos aos marcos da Constituição e da lei. Porquanto governar não é de maneira alguma uma autoestrada para um livre arbítrio. Caros deputados, Angola estaria inequivocamente melhor se tivesse uma governação centrada numa lógica de preocupações para a inclusão do cidadão mais desprotegido, para a inclusão do cidadão mais vulnerável. O artigo 129, no qual se baseia o presente processo de destituição, constitui exatamente uma salvaguarda do cidadão perante as injustiças que possam ser cometidas contra ele por governantes não comprometidos com os valores da ética governativa. Nas condições de Angola, em que o chefe de Estado detém poderes excessivos, estas prerrogativas estimulam a violação dele. Na verdade, o Presidente da República, apesar de ser o mais alto magistrado da nação, é também um cidadão como os demais. Infelizmente, muitas vezes os governantes esquecem-se deste facto e usam da arrogância
usam da prepotência e instrumentalizam as instituições em proveito próprio. Perseguem adversários e quase sempre, tarde demais, descobrem que o poder é efêmero e mais dia menos dia todos retornam à sua condição de cidadãos comuns. Este facto apavora muito governante e está na base das posturas discricionárias que muitos abraçam. Está na base da negação do Estado democrático e de direito, na razão da censura aos adversários, está na razão do controle e subordinação do Poder Judicial, entre tantas outras práticas comuns na nossa Angola, sempre com o intuito de alongar o exercício do poder político. O que ocorre normalmente é que, quando se alonga o exercício do poder político, para além dos limites comuns em democracia, diminui a sensibilidade e começam as violações, com fortes consequências, com culpas sempre transferidas para os adversários políticos. O Presidente da República deve exercer a sua magistratura nos estritos limites da Constituição e da lei. Mas se esta Constituição que lhe confere poderes a mais, então é preciso que no quadro republicano se faça alguma coisa para lhe pôr colo. Os riscos surgem quando os homens elevados a altas funções de representatividade começam por blindar os seus mandatos, a erigir muros cada vez mais altos que lhes retiram a condição de visão e observação da realidade e, geralmente, cristalizam os seus próprios registros. Não posso deixar de apontar aqui o importante papel dos seus próprios assessores, dos mais próximos servidores, que devem saber resistir à graxa e ao bajulismo comuns. O poder não deve ser exercido de forma absoluta e com total desprezo dos demais e das demais entidades do Estado. E o que estamos a ver em Angola são atos do Presidente da República que não nos dão garantias de que não venham um dia a perigar a própria segurança nacional. Um exemplo é o modo como se permite que os serviços de inteligência angolanos funcionem fora do controle das entidades que deveriam fiscalizá-los e são mantidos com total e absoluto secretismo, estritamente nos domínios e interesses de grupos e grupinhos de conveniência de quem ostenta o comando do país. Ao invés de fazerem o que é a sua vocação e competência, desenvolvendo atividades que se conformem de facto com a salvaguarda da segurança do Estado, os serviços de inteligência parecem, na verdade, ter sido exclusivamente instituídos como uma polícia política do tempo colonial, para defender os interesses do grupo sectário do regime caríssimo Estado. Os seus agentes estão basicamente envolvidos em ações de vigilância aos próprios membros que não estão de acordo com o chefe, de vigilância aos partidos políticos e às organizações da sociedade civil. E enquanto isto acontece, distraem-se e são praticamente negligenciados aspectos realmente fulcrais para a estabilidade do país. Aspectos tais como o banqueamento e a fuga de capitais, que prossegue absolutamente imutável, como agora vêm denunciar recentes relatórios, como o atualmente produzido pelo GAF, Grupo de Ação Financeira Internacional. Ao Presidente da República deve ser sacada a responsabilidade pelo desvirtuamento da natureza e função destes órgãos que funcionam sobre a sua dependência, sem instrumentos de check and balance e sem a menor transparência nos seus atos. Mais uma vez, seja qual for o resultado deste processo, no final estaremos seguramente mais conscientes de que é necessário alterar as regras do jogo democrático em Angola e que um dos passos a dar para o fortalecimento do Estado democrático e de direito, através da revisão da Constituição, passará pela conformação e redução dos poderes atribuídos ao Presidente da República. Angolanas e angolanos, ao invocar a si, com a mais alta responsabilidade, o dever de desencadear este processo, o Grupo Parlamentar da UNITA está a fazer a sua parte do esforço de normalização do edifício democrático no nosso país. E que fique bem claro que este processo não é um simples ato de competição pelo poder. Aliás, o processo de destituição, sendo bem sucedido, conduz à tomada de posse da Vice-Presidenta da República, que ficará naturalmente Presidenta da República. E não nos parece
que a atual Vice-Presidente da República seja membro da UNITA. Portanto, pertencendo ela ao MPLA, não faz qualquer sentido toda essa lamúria, esse choradinho de quem não foi suficientemente corajoso para alertar quem mal governou, quem desencaminhou, de quem até se sentiu confortável no mar de benesses e de regalias impróprias e agora pretende atirar areia aos olhos dos outros com fantasmas de instabilidade ou de assaltos ao poder completamente infundados. Este processo de destituição do Presidente da República é um exercício também de ética, de cor e pedagogia política. Estamos a contribuir para que no final os cidadãos progridam em matéria de cultura política e jurídica. Os cidadãos devem conhecer os seus direitos e os seus deveres, inclusive o direito de que, por via dos seus representantes eleitos da Assembleia Nacional, para defender os seus interesses, possam, sim, em determinadas circunstâncias consideradas gravosas para o Estado, destituir o Presidente da República. Caros deputados, tenho a certeza de que sobrará um forte aviso aos governantes, sobrará uma moral ao cidadão, que futuramente se sentar no cadeirão do Presidente da República. Tem poderes, deve exercê-los no estrito respeito à Constituição e à lei, e deve servir o seu povo, que lhe concedeu um mandato provisório. O soberano aprendeu que há limites constitucionais também para o Presidente da República. Estes limites estão na Constituição para a proteção dos seus interesses, de que não deve abrir mão, para que governantes incompetentes e ardilosos e imorais se possam apropriar deles e os sujeitem a uma vida indigna, como é aquela que nós temos testemunhado. Um Presidente deve estar vestido de qualidades ético-morais, respeitar e zelar escrupulosamente pelo funcionamento equilibrado das instituições. Tem que ser justo, solidário e verdadeiramente competente, quer para defender os interesses do Estado, como para concretizar as aspirações das populações, sobretudo dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. Queremos um Presidente que não faça a gestão do país como um feudo seu e que não agirá nunca no sentido da ruína do erário público. Um Presidente que não tome disposições para colocar os órgãos de comunicação social públicos sobre as suas ordens, retirando aos jornalistas o direito de exercer uma informação plural e objetiva, e aos cidadãos o direito de serem informados com verdade. Um Presidente da República que se respeita e se faz respeitar. Um Presidente da República revestido de sensibilidade para estabelecer pontes e não para acentuar as diferenças entre os distintos grupos da sociedade que constituem a nossa norma. Minhas senhoras e meus senhores, reitero que não estamos diante de uma arena romana com gladiadores que se vão esmagar uns aos outros. Mas, como disse atrás, existe virtude em nós. Existe virtude em nós. Pelo que me atrevo mesmo a afirmar que, ao desencadear este processo de destituição, estamos a ser intérpretes dos sentimentos e aspirações de um povo conduzido ao extremo do sacrifício e ao extremo do sofrimento, à pobreza e ao abandono no seu próprio país. Esta é a imagem aos olhos de quem quer ver e competirá também aos deputados do MPLA, do PRS, da FLA e do Partido Humanista esta responsabilidade. A resposta sobre a quem verdadeiramente serve. Ao povo de Angola ou a um chefe que virou as costas ao seu povo? Esta será a grande questão. A verdade é que a vossa posição será indicadora a este povo soberano se sereis ou não merecedores da sua confiança. E aqui reside essencialmente a razão do pânico que vemos principalmente nas fileiras do MPLA. Não há outro caminho a seguir, senão este diante da decadência do regime, visível no caos que tem sido a sua governação. Angolanas e angolanos, reunimos até o momento vontades e virtudes que permitem uma primeira deliberação no sentido de fazer avançar este processo de destituição.
que possamos conseguir ulteriormente os consensos para uma deliberação definitiva. Enfim, temos motivos de legitimidade, legalidade e virtudes para avançarmos com o processo de destituição do Presidente João Lourenço. É assim que se constrói a democracia. É assim que se formata uma sociedade livre e consciente. É assim que se desenvolve o país. É assim que se garante o futuro das gerações vindouras, que vence a razão, a pluralidade de opinião na diferença. E que Deus abençoe Angola e Moçambique. Dado o discurso de encerramento, eu vou pedir com a vossa permissão a presença aqui no público do Presidente, o coordenador da Frente Patriótica Unida, Presidente da UNITA, também os vice, ou melhor, os coordenadores adjuntos, o Presidente Abel Chibucuco e o Presidente